Santo André Quintaegon. Em meio às montanhas e vales da Coreia, um jovem de nobreza, educado na fé católica, desafiou o poder de um império. Com coragem e devoção inabaláveis, ele entregou sua vida por amor a Cristo. Santo André Quintaegon, o primeiro sacerdote coreano a ser martirizado, liderou uma comunidade de cristãos perseguidos, mas nunca abandonou sua missão de evangelizar. Neste vídeo, você descobrirá o caminho heróico de André e de seus 103 companheiros mártires, que, em meio à tortura e à morte, semearam a fé em solo coreano. Prepare-se para conhecer uma história de sacrifício, fé e vitória que transformou a história da Igreja na Ásia. Não perca um só momento dessa jornada inspiradora. No dia 20 de setembro a Igreja celebra Santo André Quintaegon, que entrou para a glória em 1846. A história de Santo André Quintaegon e os 103 companheiros mártires coreanos é um dos capítulos mais impressionantes da história do cristianismo na Ásia. Um relato que evidencia a fé inabalável e a coragem de homens e mulheres que, mesmo sob intensa perseguição, mantiveram-se firmes em seu amor a Cristo. A Igreja Católica na Coreia tem uma peculiaridade que a distingue de outras comunidades cristãs pelo mundo. Sua origem e fundação não foram obra de missionários ou clérigos, mas sim de leigos devotos. O início dessa história remonta ao começo do século XVII, quando delegações coreanas visitavam anualmente a cidade de Pequim, na China. Esse país, com uma longa história de troca cultural e intelectual com outras nações do Extremo Oriente, serviu como uma ponte para a chegada do cristianismo na Coreia. Foi nessas viagens que os coreanos tiveram o primeiro contato com a fé cristã, especialmente por meio do influente livro do padre jesuíta Mateus Ricci, intitulado A Verdadeira Doutrina de Deus. Inspirado por essa obra, o leigo Lee Byul deu início à primeira comunidade católica ativa no país, um feito que marca o início da fé cristã na Coreia. À medida que essas visitas à China continuavam, os cristãos coreanos foram orientados pelo bispo de Pequim a seguir as diretrizes da hierarquia eclesiástica do Vaticano, a Sé Apostólica em Roma. Com isso, a comunidade necessitava da presença de um sacerdote consagrado, e, em 1785, o Vaticano enviou oficialmente o primeiro clérigo para a região. O catolicismo florescia, e rapidamente milhares de fiéis aderiam à nova fé. Contudo, o crescimento dessa comunidade logo atraiu a atenção das autoridades locais, que viam com suspeita a mensagem de liberdade, justiça e fraternidade pregada pelos missionários. A reação dos governantes coreanos foi brutal. A perseguição se instalou com uma ferocidade implacável, e aqueles que professavam a fé cristã eram caçados e executados. Como o escritor cristão Tertuliano já havia dito nos primórdios do cristianismo, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, e essa máxima se provou verdadeira na Coreia. Entre 1785 e 1882, milhares de cristãos foram massacrados, até que o governo finalmente decretou a liberdade religiosa. Ao todo, estima-se que cerca de 10.000 cristãos coreanos foram martirizados durante esse período. Entre eles, a Igreja canonizou vários santos, que hoje são celebrados em uma única festa litúrgica. À frente dessa lista de mártires está Santo André Quintaegon, o primeiro sacerdote coreano a morrer pela fé. Vamos agora explorar seu caminho de fé e sacrifício. André Quintaegon nasceu em 1821, em uma família de nobreza coreana profundamente comprometida com o cristianismo. Seu pai, que havia criado uma igreja doméstica nos moldes das comunidades cristãs primitivas, acolhia os fiéis em sua própria casa para orações, pregação do evangelho e celebração dos sacramentos. Essa prática persistiu até que ele foi traído e capturado. Recusando-se a renunciar à sua fé, o pai de André foi executado aos 44 anos. Na época da morte de seu pai, André tinha apenas 15 anos. Sua sobrevivência e a de sua família foram possíveis graças à ajuda de missionários franceses, que o enviaram à China para sua formação sacerdotal. Lá, em 1844, André foi ordenado diácono, retornando à sua terra natal em meio a um clima de perseguição. Mesmo diante dos perigos, ele continuou sua jornada de fé e, 2 anos depois, foi ordenado sacerdote em Xangai pelo bispo local. Como um homem de nobreza e profundo conhecedor dos costumes e pensamentos coreanos, André obteve grandes avanços em seu trabalho evangelizador.
Contudo, a sua missão foi interrompida quando, a pedido do bispo, ele se juntou a uma comitiva clandestina em um barco para um encontro com autoridades eclesiásticas em Pequim. Durante a viagem, foram descobertos e presos. A perseguição se intensificou, e muitos membros de sua comunidade, incluindo familiares, foram capturados. Devido à sua condição de nobre, André foi levado diante do próprio rei, que o interrogou na tentativa de fazê-lo renunciar à sua fé e denunciar seus companheiros. Apesar da tortura severa e prolongada, ele manteve-se firme em sua convicção. No dia 16 de setembro de 1846, em Seul, Coreia, André Quintaegon foi decapitado por causa de sua fé, entrando para a história como o primeiro sacerdote mártir coreano. Na mesma época, 103 outros cristãos coreanos, de homens, mulheres, idosos e crianças, ricos e pobres, sacerdotes e leigos, também foram martirizados. No entanto, suas mortes não silenciaram a fé crescente na Coreia, que continuou a florescer apesar da brutalidade das perseguições. Em 1984, durante uma celebração solene, o Papa João Paulo II canonizou Santo André Quintaegon e seus companheiros mártires em uma cerimônia que reuniu uma multidão de cristãos coreanos. Desde então, o dia 20 de setembro foi designado como a festa litúrgica desses mártires heróicos, que com seu sangue irrigaram a terra fértil da fé católica na Coreia. Santo André Quintaegon, rogai por nós. Oremos. Senhor, que destes a Santo André Quintaegon e seus companheiros a coragem de derramar o próprio sangue por amor a vós, concedei-nos, por sua intercessão, perseverar na fé, mesmo em meio às adversidades, e assim sermos vossos verdadeiros discípulos. Amém.